e depois deste vídeo de apresentação, vamos abrir para 3 perguntas. Não vamos responder todas de imediato, mas com as perguntas que os irmãos formularem, vamos poder estar atendendo também à medida que vamos fazendo a apresentação. E havendo oportunidade no final, abrimos para mais perguntas. Tá certo? Então, se você tem alguma pergunta que gostaria de fazer, será o momento. Tá certo? Olá, eu sou o pastor Gilberto Francisco dos Santos. Meu nome é Sônia, nós somos missionários da FMT, aqui no Uruguai, na cidade de Mercedes. Estamos aqui desde 2022, plantando a segunda igreja presbiteriana no Uruguai. É uma congregação da igreja presbiteriana de Montevidéu. Conheça agora mais características e desafios do nosso projeto Martíria na cidade de Mercedes. É comum o Uruguai sentar numa cadeira, às margens da praia de um rio, ou até mesmo numa praça, tomar o seu mate e conversar com os amigos, conversar com os familiares. E esse é o momento também de interagirmos com eles. Podemos aproveitar essas oportunidades para fazer amizade. E amizades, relacionamentos são fundamentais na evangelização desta cultura, porque só a partir de um relacionamento mais profundo de amizade é que eles vão se abrindo aos poucos para receber a palavra, para poder crer no Evangelho de Cristo. O espanhol no Rio del Plata, que envolve Uruguai e Argentina, é diferente do espanhol falado na Espanha, que nós aprendemos em escola de línguas no Brasil. E aí, para nós, no início, não conseguimos entender o que eles falavam devido a essas diferenças. Eles fazem questão que falemos o espanhol. Amo muito os brasileiros, isso abre portas para nós, mas a língua falada tem que ser a deles, né? Através desses contatos nas ruas, conhecemos pessoas que nos dão seu contato para continuarmos conversando. Graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de mandar mensagens bíblicas para elas, e isso tem sido um meio que Deus tem nos dado também através da mídia, né? Nós desenvolvemos trabalhos de reuniões regulares, oração durante a semana, reunião de estudo bíblico, escola dominical, culto aos domingos. Então, temos atuado em várias frentes de trabalho para cativar as pessoas ao Evangelho de Cristo. Também temos atuado junto com o trabalho de homens, como também trabalho com as mulheres, que aqui se chama reunião de damas. As próprias irmãs da igreja têm aberto suas casas e convidado seus parentes, vizinhos para essas reuniões. Tem sido uma estratégia também. É uma cultura predominantemente secularizada, então é muito forte aqui no Uruguai a questão do ateísmo. É uma cosmovisão que busca conhecer as coisas através do próprio homem. Então é uma barreira que encontramos no Uruguai com respeito à evangelização do Uruguai. Então nós precisamos orar como igreja também para que Deus possa levantar líderes para esse trabalho no Uruguai. Nós precisamos de missionários que estejam dispostos a passar muito tempo no Uruguai para edificar uma igreja autóctone, uma igreja que seja realmente de características do próprio povo uruguaio. Outro desafio, exatamente para alcançar as crianças e os jovens, é um material voltado para eles. Na cidade de Mercedes não há livraria evangélica, só encontramos material em espanhol em Montevidéu e assim mesmo não tão diverso. Ficaremos muito contentes com a sua parceria no nosso projeto Martíria, através das orações, através da sua contribuição, através também de um dia você estar aqui cooperando e participando desse projeto conosco, pois sem a retaguarda da igreja, esse trabalho não poderia se realizar. Como dizem aqui, de onde
Esse é um leitor de cérebro. Os corajosos das perguntas. Amém. Pode ver isso aqui. Esses países latinos aqui, eles são muito místicos, né? Tem muita misticidade. Obrigado. Pensar como a teologia da reforma, o pensamento reformado, ele consegue quebrar essas tradições místicas que muitas igrejas pentecostais têm deturpado bastante o evangelho nesses países. E como aliar essa questão, né, como quebrar essa barreira da reforma, que é mais tradicional, junto a esses irmãos, que aí eu também não, aí eu já emendo numa outra pergunta aqui, eu não sei se a estratégia é exatamente entrar com os brasileiros, que ali estão para tentar alcançar os povos, ou ir mais na estratégia, como o senhor falou, dos autóctonos ali, de tentar criar uma cultura de nativos locais ali para abranger isso, porque é bastante místico, né? Eles acreditam em muitas coisas, assim como o senhor colocou na parte indígena, e a pergunta maior é, né, como levar essa teologia da reforma para esses lugares que estão tão deturpados com a questão tanto do pentecostalismo quanto do neopentecostalismo e aí acaba bagunçando tudo, e para uma igreja séria tentar ganhar espaço ali fica um pouco mais desafiador, Okay. né? Okay. Seria isso. Outro, eu não vou responder agora, às medidas do possível. Mais duas. Eu gostaria de saber se há perseguição política contra a igreja lá. Sim. Mas interessante pergunta. Ou mais uma? Há leis que impedem ou limitam de alguma forma Há leis que impedem ou limitam de alguma forma a pregação do Evangelho? Sim. Então, vou começar com a pergunta do pastor. Não há lei que impeça, né, a pregação do Evangelho. O Uruguai prima muito pela liberdade. Então, somos livres no país, certo? Mas ele não é um país que abraçou uma fé religiosa, certo? Lá o laicismo, como o Brasil é um país laico, né? Não definiu, e é melhor que seja assim, não definiu uma religião propriamente que seja a religião oficial do país, certo? Como acontece lá no mundo muçulmano, lá a religião predomina naqueles países, mas só que diferente do Brasil e de outros países, o laicismo de uma certa forma inibe todas as formas de religião, né? Inibe, por exemplo, no falecimento do ex-presidente Mujica, José Mujica, que faleceu esse ano, que foi celebrado num órgão público, não houve nenhuma cerimônia religiosa. E ele é tido como um ícone, uma figura muito bem representada no pensamento do uruguaio. Tanto é que a esquerda assumiu agora o poder, mas ele veio falecer depois da eleição. E há realmente um misticismo muito grande, né? Ainda mais por influência de missionários e evangelistas neopentecostais que vêm da Argentina, tá? Parece que o primeiro chega na Argentina, depois se espalha para o Uruguai e por outros países, né? Então, não há um impedimento, mas há cerceamento quanto à fé religiosa. Eles não se definem, tá certo? Inclusive são contra os símbolos religiosos, né? Uma vez o Papa esteve lá e um dos líderes construiu uma cruz, plantou uma cruz na cidade. Aí depois que o Papa foi embora, eles perguntaram: por que essa cruz está fazendo aqui? Não é? Então, a pergunta da irmã... Eu perguntei se há perseguição religiosa. Não há perseguição religiosa.
Graças a Deus, não há uma perseguição assim como acontece nos países fechados para o Evangelho, certo? Mas existe uma barreira, porque às vezes a gente está mais sintonizado com as notícias que portas abertas, né? Entrar num país de portas fechadas para o Evangelho, então ter um ministério de portas abertas, não há impedimento, mas eles, na sua filosofia, na sua cosmovisão, eles têm uma certa barreira para uma abordagem evangelística, porque eles não aceitam ser incomodados. Até quando nós chegamos para evangelizar alguém, nós falamos assim, desculpa a moléstia, quer dizer, para que eles não sejam molestados. Eu achei estranho isso, né? Porque a palavra de Deus não vem ser uma moléstia, é algo que vem para chegar e somar, né? Então ele já impõe uma certa barreira de desculpa a moléstia, né? Ou com permisso, né? Temos que pedir permissão. Eles são muito educados. Não existe uma barreira própria, mas existe uma barreira velada, né? Um certo impedimento velado. E eu creio que a fé reformada é uma fé que está transformando o Uruguai, desde a chegada do reverendo Maurício Rolim, e também com o seminário online. Nosso objetivo é formar líderes. Na congregação onde eu atuo, tem 2 oficiais, um presbítero e um diácono, né? E os irmãos são poucos, são mais de 25 pessoas, mas esses irmãos são firmes na fé, né? Então, a nossa contribuição com o Uruguai será muito significativa. Depois eu vou abrir mais para as perguntas. Então, nós estamos... Já tenho a apresentação, vou pedir para a esposa ficar de pé, para que possam ver. Ela está a caráter, mostra aí a Uruguai. Então venha cá. Bom dia, irmãos. Estou vestida assim. Ontem foi o dia da Revolução Farroupilha, né? Quando os gaúchos, eles lutaram por alguns direitos, e também houve uma divisão ali na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Muitas cidades ali ainda pertenciam ao Uruguai, que é a cultura gaúcha, né? No Uruguai nós falamos os gaúchos. Então lá a cultura ainda é muito dos gaúchos, há muitos resquícios. Não existe mais o gaúcho autêntico, mas suas características estão muito na cultura. E uma delas é o desenfreio realmente das paixões carnais, e é isso que eles querem, a liberdade para praticar o que desejam, né? Por isso as pautas progressistas foram as primeiras ali no Uruguai a serem legalizadas. Quando eu cheguei ali, quando fomos alugar um apartamento, eu perguntei assim, o que poderia ser feito ali na área do pátio do prédio. Então, um dos moradores falaram, a senhora aqui é livre para fazer o que quiser. Não tem nenhuma regra, irmãos. Os prédios não têm nenhuma regra. Não tem horário de terminar o silêncio. E então, essa é a mentalidade deles. Por isso que eles temem, às vezes, entrar na igreja, porque eles vão ser cerceados, a igreja tem uma lei, Então, a cultura do uruguaio eu vou entrar nesta igreja e vou ser doutrinado, minha liberdade vai terminar, mas eles não sabem que a verdadeira liberdade está em Cristo, né? Que eles ainda estão escravos do pecado. Então, a cultura uruguaia ainda está muito ligado a essa cultura gaúcha, e tem o lado positivo, né? Mas tem os lados negativos também. Obrigado. Obrigado.
A pátria gaúcha, né, pátria dos gaúchos, gaúcha, ela envolve, não respeita os limites geográficos e políticos, porque é uma tradição dos Pampas, do Rio Grande do Sul, uma tradição do Uruguai e também do Paraguai. Então, é uma etnia dentro de 3 países, poderíamos dizer, uma cultura dentro de 3 países. Então, alguns ainda guardam certas tradições, como cavalgadas, né? Então, andando pelas rutas, é comum ver os gaúchos em cavalgadas, porque eles cuidam do gado, né? Então, eles precisam dessas características. E uma coisa boa que a gente aproveita e desfruta dos gaúchos é a parricha, né? Que é o churrasco, né? Um bom churrasco. A gastronomia dos gaúchos é muito boa, como dos uruguaios. Bom, nós estamos nesta pontinha, deixa eu ver se eu acesso, esse pontinho vermelho aqui, certo? Então aqui está Montevidéu, toda essa faixa no norte é a verde e amarela, é a nossa fronteira com o Uruguai. Temos 5 fronteiras, cidades que fazem fronteira com o Uruguai. Então é possível entrar por essas fronteiras, certo? E como o Tratado do Mercosul, é possível entrar só com a cédula de identidade, tá? E também andar como turista, tem um prazo de 90 dias de ficar no país como turista. Então nós estamos, aquela faixa azul que está à direita, é a fronteira com a Argentina, e ali é a divisa do Rio Uruguaio, tá certo? Então, todo o país tem mais de 3,5 milhões de habitantes. Quantos habitantes tem São Paulo? Mais de 10 milhões. Então, quantos uruguais caberia dentro de São Paulo? Então é um país pequeno, tá certo? Quase do tamanho do Rio Grande do Sul e com áreas muito assim desocupadas, né? E eles são fortes na economia do soja e da agropecuária, né? Que é o gado. Essa é a congregação que nós atuamos, né? São vários casais com 3 filhos, eles fogem um pouco da regra, porque a taxa de natalidade lá é muito baixa. O Uruguai é um país de idosos. O que predomina no Uruguai são os idosos. Então é comum encontrar casais com um filho, ou no máximo 2, e nossos irmãos têm com 3 filhos. Então, isso é bom, porque eu estou pastoreando crianças também, e a igreja precisa de crianças, tá certo? Então são jovens casais, crentes da primeira geração, cujos pais nós conhecemos, mas que não frequentam a igreja e também não são evangélicos. Então, aqui pode ver assim numa igreja. Quantos anos tem a sua igreja, pastor? 65 anos, 1960. Então, pode ver que tem crentes aqui de várias gerações, né? São filhos de crentes. Lá a gente não tem isso, lá a gente tem pessoas que se converteram através de missionários batistas norte-americanos e depois se uniram à fé reformada com a chegada da igreja presbiteriana. Então eu estou pastoreando uma igreja que é da sede em Montevidéu, do pastor Maurício Rolim. Tem um trabalho com crianças, né? Sônia falou um pouco sobre o trabalho com as crianças, né? As mulheres são chamadas de maestras, né? Então as maestras ensinam as crianças e elas têm um prazer de aprender a palavra de Deus e gostam de aprender a palavra de Deus, né?
É muito bonito ver as crianças chegando, cantando, né? Participando do trabalho. Como também é bonito ver eles cantando a palavra de Deus, cantando os seus hinos, cantando os seus cânticos. Tá? Então, nossa estratégia é revitalizar esta congregação que começou em Mercedes, com os batistas e agora são presbiterianos, prosseguir com reuniões regulares, domingos e quintas, além de reuniões extras que fazemos nos departamentos, no sábado ou nas sextas-feiras, cooperar com o Seminário Reformado Uruguai, que é um seminário online, eu já ministrei cursos nesse seminário, e também utilizar as mídias disponíveis para a divulgação desta congregação. Então, na realidade, hoje são 4 trabalhos no Uruguai. O primeiro na cidade de Montevideo, o segundo em Mercedes, onde estamos pastoreando. Já em Montevideo é uma igreja organizada, certo? Agora estão caminhando para a construção de um templo, a edificação de um templo físico. E Mercedes com a nossa participação, Las Costas com a participação do missionário e a família do reverendo Salomão Tavares, e Las Piedras com o reverendo Marcos Paulo e Cristina, certo? Que estava atuando no Paraguai e agora são missionários também. Então são 4 famílias de missionários no Uruguai. Dos 19 departamentos que tem o Uruguai, só 4 estão sendo assistidos, até agora. Então a nossa expectativa é que mais missionários, mais obreiros, quem sabe desta amada igreja, possa chegar ao Uruguai, a um dos seus departamentos. É isso. Os departamentos que nós, a nomenclatura, departamentos, significa estado. Então, o estado é um departamento. Por exemplo, nós estamos no estado de Soriano, que tem várias cidades que compõem esse estado, né? Então, é um pouco diferente o aspecto da relação estado e departamento. Então, nós também fazemos confraternização com os irmãos, né? A cada 2 ou 3 meses temos um almoço comunitário, tá certo? E isso também agrega aqueles que estão chegando para a integração de novos membros, tá certo? E eles gostam de fazer um assado, né? Nós temos uma sala de reuniões, temos uma cozinha e uma garagem, tá certo? Então usamos o ar condicionado porque no frio é impossível ficar sem ar condicionado, né? Ou com uma lareira. As casas são revestidas com lareira ou com ar condicionado porque o frio é muito rigoroso. Tanto o frio quanto o calor são rigorosos, né? Às vezes nós atingimos pico de 40 graus, e 40 graus assim é um calor escaldante, né? Na cidade de Mercedes, principalmente em janeiro e fevereiro. E frio rigoroso, maio a junho e julho, frio extremo, rigoroso, certo? E esse ano foi um clima mais intenso ainda, o frio e um calor mais intenso. Nós estamos esperando um calor mais intenso. A prioridade como missionários é no nosso trabalho, é manter a nossa vida devocional matinal, né? Com oração, com a leitura da palavra de Deus, né? Todos os dias nós separamos tempo para isso. Até eu gostaria de perguntar, já que o pastor reverendo Ageu apresentou o livro do Hudson Taylor, quem conhece o segredo de Hudson Taylor? Ou já ouviu falar do segredo de Hudson Taylor? Então precisam ler mesmo, né, pastor? O livro do Hudson Taylor. O segredo do Hudson Taylor é a oração, né? E esse missionário a vida dele foi marcada pela oração, e tem muito nos ajudado essa prática
de orar para alcançar o povo, certo? Para que Deus nos dê estratégias, facilidade, sabedoria, contato com as pessoas, para ganhá-las para Cristo, certo? Então, a igreja também pode se unir conosco nas orações, nos seus departamentos internos, ter um tempo de orar pelos missionários, não só nós, mas por todos os missionários. Então, dar a atenção necessária à família, isso nós fazemos. Nós temos 3 filhos, eu vou pedir a Sônia para falar sobre a nossa família, né? Filhos e netos, né? Nós estamos sós. Tem um microfone aí perto? Obrigado. Nós temos 3 filhos já maiores que não foram conosco para o campo, né? Nós temos o Giovanni, a Késia e o Natanael. O Natanael mora aqui em São Paulo e trabalha. A Késia se casou com um espanhol, foi morar em Madrid. E Giovanni está terminando o curso na Engenharia Florestal, mas na Federal de Santa Catarina. E temos netos, 3 netos. Então é um pouco difícil, né, ficar distante dos filhos, dos netos, mas Deus tem nos dado graça, graças a Deus a tecnologia nos aproxima, né, por meio de vídeos, chamada, conversamos com eles e graças a Deus temos vencido, né? Mas vale a pena servir ao Senhor, Ele sempre nos surpreende com surpresas, né, para podermos, quando vimos a Brasil, encontrá-los. Obrigado. Obrigado. E neste ano nós cumprimos bodas de Rubi, 40 anos de casadas, né? Em 1985, dezembro de 85, estávamos entrando na igreja presbiteriana de João Pessoa. Eu era seminarista do SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e ela morava em João Pessoa, mas é natural de Minas, da primeira igreja. Foi uma união, né? Eu sou natural de São Paulo, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na época do reverendo Denoel Nicodemo Zeller, e ela da Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. No encontro de jovens, né, promovido entre as 2 mocidades, as 2 igrejas, nos conhecemos. E desde então, Deus nos deu esta oportunidade de formar uma família. Nesse ano nós cumprimos 44 anos que nos conhecemos e 40 anos de casados, né? Louvamos a Deus por isso. Então, as prioridades, voltando aqui. Comunicar o idioma espanhol, nós estamos aprendendo o espanhol falado no interior do Uruguai, que é um pouco diferente. Por exemplo, já estivemos em Madrid visitando a nossa filha na Espanha. Lá, o sonido, os sons, são um pouco diferentes, né? Por exemplo, lá as ruas são calles, no Uruguai, cache. Se escreve da mesma forma, a grafia, mas se pronuncia com outra pronúncia, outro sonido, outro fonema. Por exemplo, na Espanha, eu digo eu. No interior do Uruguai é show, né? E eu fiquei assim, ouvindo esse show com o iota, né? O Y, no meio de uma língua tem som de, por exemplo, Nova York, né? É Nueva York. Então, essas coisas, né, a gente começa a ouvir e aprender, e eu, graças a Deus, pela professora Maria Tereza, que tem nos ajudado, uma senhora jubilada do ensino, que está nos ajudando na compreensão melhor do idioma, para comunicar o Evangelho. Então, discipular os interessados na fé de forma pessoal e bíblica. Temos um casal
Marcelo e Joana, que são novos discípulos e já estão mais da metade do curso de integração, que nos reunimos uma vez por semana com eles, para a adoção, a membresia. E pedimos mais, e a igreja pode nos ajudar, para que... É difícil lá, irmãos, receber visitas, né? Aqui no Brasil é mais fácil, né? Outras pessoas conhecem o trabalho e passam a visitar, conhecer, né? Lá é muito difícil receber visitas, né? Até mesmo de parentes, familiares de membros da igreja, que já estão conosco lá, e essa igreja está há mais de 10 anos ali, essa congregação. Então, peço que orem por visitas, orem por pessoas, por novos convertidos. Então, nosso trabalho também é ampliar os relacionamentos de maneira intencional, envolver os membros no serviço e nas ações evangelísticas, prosseguir com ajuntamentos semanais de adoração coletiva, evangelizar de maneira criativa a cidade e os estados, os departamentos do interior, e cooperar com o fortalecimento da Igreja Presbiteriana do Uruguai, que é a Igreja Presbiteriana del Uruguai. Então, aqui é um trabalho com as senhoras, reunião de damas, a minha esposa está à frente do trabalho infantil, como também do trabalho com as senhoras. Aqui um trabalho que realizamos de distribuição de folheto na Rambla do Rio ou Rio Negro, né? Que é um nome indígena, Rio mas traduzido significa Rio Negro, né? Não é o Rio Uruguai, é um rio que corta a cidade de Mercedes. Então, nós estamos num lindo parque, né? Num jardim botânico da cidade, que está às margens do rio. Então, nós usamos também para fazer caminhadas, né? E o povo da cidade se reúne ali para tomar mate, para conversar. Então, é difícil abordá-los em casa, mas nesses momentos é mais fácil, porque eles estão mais à vontade. Então, a arquitetura das casas também impede um pouco a ação evangelística, porque você tem um paredão só com uma porta e uma janela, ou quando muito 2, porque não existe aquele recuo do pátio do jardim da casa para o passeio, que é a vereda. Então, a casa, a porta da casa e a janela da frente já é a porta da vereda. O quintal fica nos fundos da casa, eles chamam de pátio. Então isso é próprio da cultura espanhola, porque na Espanha nós vimos isto, né? Então você passa pelas caixas e as ruas e você imagina que não tem ninguém lá dentro. Não, tem gente habitando lá, só que você não vê nada, né? E eles também não têm esse hábito de sentar fora nos passeios, né? Eles vão para o parque e lá eles sentam, conversam. Então, é um momento de interagir com eles. E nós recebemos também visitas de irmãos do Brasil. Grupos já saíram de São Paulo, de outros lugares, Curitiba, por exemplo, para ajudar-nos no trabalho de evangelização. Tá certo? Estamos abertos também. A gente pode se programar. Nesse mês de março, ou melhor, final de março passado, nós recebemos um ônibus com mais de 40 pessoas da Federação de SAF do Presbitério da Integração Catarinense, né? Então, antes de seguirmos para o Uruguai, nós servimos por 9 anos ali em Santa Catarina, nas cidades de Blumenau e cidade de Indaial, 2 grandes cidades do médio do Vale do Itajaí. E depois que fomos para o Uruguai. Então, pensávamos que era um lugar mais próximo, né, para os missionários visitar, cruzar a fronteira, mas de carro, por exemplo, nós estamos mais de 2.000 quilômetros de nossa casa,
da igreja, né? Desta cidade, deste local. Nós estamos mais de 2.000 quilômetros. E dirigir tanto assim não é fácil, né? Então, esses são alguns slides que falam sobre a nossa cidade, o nosso campo, e ainda eu acho que tem um momento para mais perguntas que os irmãos desejam conhecer e poder falar também. Sim, irmã. Eu gostaria de saber sobre a segurança, se a gente pode ir e vir com segurança. Sim, é muito seguro o Uruguai, não é? As pessoas pedem, né? Existem pedidos, né? Pessoas personas de la calle, né? Que vivem nas ruas, elas pedem, mas dificilmente eles abordam assim para saques, né? Só se a coisa estiver assim facilitada. Então é comum encontrar assim pessoas que ingressam nas casas vazias, mas dificilmente alguém no Uruguai vai abordar uma pessoa para roubar. Não existe essa agressão de chegar e abordar alguém, né? É um lugar bem seguro, né? Você pode andar tranquilamente lá, tanto na capital como no interior. O frio chega a 3 graus, né? Algumas regiões mais frias no norte, na divisa com o Rio Grande do Sul, que é de serras, né? O sul gaúcho é frio, né? Então, às vezes, temperaturas negativas também. Nós estamos longe da Patagônia, que é mais frio, terra de pinguim, né? Mas o frio chega ali e com muito vento, a umidade é forte. O que torna o frio mais assim intenso são os ventos, são as tormentas, os ciclones. É comum nessa região ter ciclones, né? Ventos com mais de 100 por hora, né? Que vem destelhando tudo, que vem varrendo tudo. Então isso não é tão comum no Brasil, mas lá naquela região é. Pastor, em algumas regiões da Europa, inclusive na Espanha, até a Igreja Católica ela está perdendo a membresia. As igrejas católicas estão virando pubs, museus e tudo mais. No caso lá no Uruguai, nem a Igreja Católica também, lá eles são sem religião nenhuma mesmo? Ou pelo menos assim, o pseudo-católico que vai, frequenta a missa, faz um batizado ali e não volta nunca mais. Como que funciona essa relação lá com o catolicismo? Bom, o catolicismo romano foi plantado no Uruguai na colonização, no século XVIII. E esse catolicismo foi um catolicismo hegemônico, que dominou todas as áreas do país. Na Constituição, no início do século XX, o poder constituído civil do país quis tomar das mãos do clero, por exemplo, casamento. Só quem podia casar no Uruguai quem fosse membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Só quem poderia ser enterrado no cemitério quem fosse membro de uma Igreja Católica Romana, certo? E a igreja ganhava com os casamentos, com os funerais, certo? E implantou lá uma rede de escolas também. Só que o poder civil, os constituintes, e eram liberais, e adotaram uma filosofia liberal, né? Começou a se distanciar da Igreja Católica e de todos os preceitos da Igreja Católica. E houve um confronto entre o poder civil e o poder religioso, porque o clero não queria abrir mão, né? E com isto houve uma separação, o laicismo começou aí. Então a Igreja Católica no Uruguai, ela só lida hoje com missas, e o catolicismo é nominal.
e principalmente com o ensino. Então, o forte da Igreja Católica é ter escolas, não o ensino religioso, o ensino secular para os filhos, e cobram muito caro, né? Mas o ensino público lá é um ensino de qualidade e todos têm acesso a esse ensino. Não precisa fazer vestibular no Uruguai para ingressar numa graduação. Mas durante a graduação, a pessoa tem que provar que ela realmente é capaz de concluir. Porque se ela não conseguir a ser aprovada, ela pode fazer anos de graduação. E não se formam, né? Então alguém pode pensar, eu vou para o Uruguai porque é fácil, não vou prestar vestibular. Mas o ensino é muito rigoroso, certo? Então, tentando responder a sua pergunta, né? O catolicismo é nominal, certo? Muitos idosos se denominam católicos, tá? Mas não praticantes, e a Igreja Católica está em todos os departamentos, quase em todas as cidades. Por exemplo, a nossa cidade é da padroeira Mercedes, Nossa Senhora das Mercedes, né? Do lado temos a cidade de Dolores, que é de outra padroeira, tá certo? Então existe sim um aparato, uma tradição cultural, como na Espanha, do catolicismo, mas o catolicismo lá não tem uma vida de influência na sociedade. Já que o senhor falou que o Uruguai é um país altamente secularizado e com ideologias progressistas, essas filosofias, elas também acabam tendo influências no ensino, nas escolas? Sim, porque havia uma forte influência católica na colonização. Com a proibição, o povo foi descredenciando a igreja, e o problema, qual foi o grande problema? Descredenciando a fé religiosa. Essa é a barreira que nós enfrentamos, porque o cristianismo que chegou lá não foi o cristianismo das boas notícias, foi um cristianismo da imposição, né? Foi um cristianismo moralista. O povo do Uruguai, a mistura, por exemplo, falamos da figura do gaúcho. O que é o gaúcho no Uruguai? É a mistura do índio com os espanhóis. E essa mistura era uma mistura de um povo muito violento, muito bruto, né? Então o Uruguai foi um país que teve que passar por um processo de civilização. Era muito perigoso ir para o Uruguai, no interior do Uruguai, no século XVIII, no século XIX. Porque não havia fronteiras. E esses gaúchos, eles se apropriavam dos bens, eles eram nômades, eles se apropriavam dos bens que encontravam pelo caminho. Quando chegou o processo de civilização, começaram a colocar os alambrados, né? Obrigado. Colocaram os alambrados. Não havia alambrados. Chegado com os migrantes americanos e ingleses, começaram a plantar as ferrovias. Com as ferrovias, e chegava então a polícia, o governo, né, para inibir certas práticas, porque os departamentos eram predominantes por líderes ditadores, rigorosos, exploradores. Quem não aceitasse a liderança daquele líder poderia ser morto. Então, o lugar foi um processo que é descrito por José Pedro Barran, o processo da barbárie. Então, houve uma transição e a Igreja Católica atuou nesse período da barbárie, com pregações moralistas, para inibir, de uma certa forma, aquelas práticas violentas. Mas hoje o Uruguai está diferente, né? O Uruguai está diferente não porque foi alcançado e evangelizado,
porque eles adotaram uma filosofia de pacificação, né? De tanto extremos que eles chegaram. Então, o Uruguai hoje é um país mais tranquilo, mais seguro, mas com respeito à fé, eles são bem assim afastados, bem descrentes com relação à fé religiosa. E por fim, mais alguém? Mais dois? Então, mais duas perguntas. Pode ser uma cada vez. Isso. Pastor, e o custo de vida lá no Uruguai? Principalmente para o senhor que é missionário lá. Meu irmão, o custo de vida lá é 2, 3 vezes maior que o Brasil. Vocês não sabem, morar aqui, consumir aqui no Brasil, o Brasil é um paraíso. Em termos assim, porque a gente faz compras nos supermercados, né? A gente, lá a moeda é o peso e o dólar. Mas os valores dos produtos são dolarizados. Então, o custo de vida lá é altíssimo para se manter, né? Eu pago 22.300, né, de alquiler, que é aluguel, divide isso por 7. Né? Fora o condomínio, 1.800. A igreja aqui nos ajuda com aluguel lá do salão de culto, né? Nós pagamos 19.100 de pesos, né? A nossa moeda vale mais, 7 vezes, mas os valores dos produtos são altos. Então, se eu for comprar, por exemplo, num açougue, lá é carniceria, mas não... Mas isso choca, né? Porque vê lugar que vende carne, então é carniceria, mas não é a carniceria que a gente tem aqui como termo pejorativo, né? Isso a gente estranhou. Se eu for comprar lá 1 quilo de carne, né? Tá, por exemplo, a melhor carne que tem lá, que é a picanha, né? Sai por 520 pesos, né? São quase, se fosse 700, seria R$100, né? Então, ou alguma coisa também parecida com aqui, né? É verdade que o Uruguai não tem produtos, não tem fábrica, não tem indústria. O que tem é produção de carne, campos, soja. Tudo eles importam do Brasil e da Argentina. Então, o que é vendido lá, a gente já notou isso, né? Produtos brasileiros são codificados 100 vezes mais do que é vendido no Brasil, ou 200 vezes mais, 100%, 200%. Então, para sobreviver lá no Uruguai, é difícil, sim. Eu estava aqui tentando formular pergunta, lembrando das aulas de história, porque eu sei que um dos presidentes foi José Ordonez, foi em 1915, foi quem foi responsável por separar a igreja do Estado. Ele mandou tirar todas as cruzes que tinha nos hospitais, etc. Sim. Mas abrindo parênteses, como o senhor falou que eles gostam muito de história, um dos primeiros povos que foram lá para evangelizar, até onde eu sei, né, foram os valdenses, que saíram lá do norte da Itália. E um dos primeiros países que eles pisaram, se eu não me engano, foi o Uruguai. E eu sei que tem uma igreja em Montevidéu, uma em Rio da Prata, tem um monte de igreja, e eles se denominam reformados. E achei curioso, né, o senhor falar que é um Estado ateu e que eles não conheciam a fé reformada, sendo que historicamente eles tiveram uma influência muito grande dos valdenses. Acredito que exista a colônia valdense ainda. Nova Helvécia é a colônia dos valdenses. É a produção melhor de queijo colonial que tem do Uruguai, são dos valdenses. Mas não é uma igreja viva. Não é uma igreja, é uma igreja evangélica tradicional, uma igreja étnica, porque os pastores que vieram para esses grupos de imigrantes, eles não abriram o evangelho para os outros grupos do país. Então, há verdadeiros guetos religiosos no Uruguai, de ingleses, dos valdenses, né? Então, não é a igreja da missão, é a igreja da etnia.
Então, eles são crentes, têm as tradições deles, que trouxeram dos seus países de origem, mas não compartilham a sua fé com os demais, para ser igreja da missão. A igreja da missão que começou no Uruguai foi o metodismo, a igreja metodista, certo? Mas também que hoje se tornou uma igreja liberal. Então, a nossa preocupação é que existe igreja evangélica, né? Igrejas batistas, muitas igrejas da Assembleia de Deus plantadas por brasileiros, né? Mas não tem essa proposta reformada que nós temos. Então nós estamos buscando um Uruguai presbiteriano. Esse é o nosso objetivo, né? Evangelizá-lo integralmente para que essa igreja possa crescer e multiplicar. Amados, que Deus abençoe. Obrigado. Pastor, passei do tempo, viu? Muito bem, nós agradecemos muito a palavra do reverendo Gilberto. Vamos orar, encerrando então. Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor levanta homens e mulheres para evangelizarem, e o Senhor levantou os nossos irmãos para irem para aquele país difícil, mas nós sabemos, Pai, em que há eleitos ali, que serão alcançados pela Tua Palavra. Pedimos que continue renovando a força deles, ó Pai, dando sabedoria, o domínio da língua, e enviando a eles as pessoas que devem ser evangelizadas. Abençoe essas famílias da igreja também, para que tenham esse ardor evangelístico, e que este país, Pai, que é tão carente do Senhor, da Tua Palavra, possa ser alcançado por mais e mais homens e mulheres que o Senhor enviará para lá. Continua cuidando dos Teus servos, enquanto aqui no Brasil. Abençoa os seus filhos também, continua guardando a todos eles, os netos, e continua, Pai, abençoando este casal, para que no retorno lá para o Uruguai, eles continuem sendo instrumentos nas Tuas mãos. Abençoa-nos aqui no Brasil, para que reconheçamos os privilégios que temos, ó Pai, de pregar em um país em que há uma certa abertura para o cristianismo, e assim, Pai, que nós sejamos sábios e aproveitemos as oportunidades para anunciar o Teu nome. Dá-nos um dia na Tua presença, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.